Nestes 26 anos de experiência, nós da Buoni aprendemos que o sucesso não é fruto do acaso. Tiramos da nossa história lições que desejamos compartilhar com você. A primeira delas é sobre construir um mundo socialmente sustentável. Respeitar a diversidade e apostar nas pessoas são princípios que empregamos na relação com os nossos mais de 900 colaboradores, que trabalham incessantemente pela segurança e tranquilidade de milhares de clientes, para que seus produtos abasteçam todo o Brasil. A segunda é que a tecnologia não veio para substituir, mas para potencializar o talento humano. Aqui na Buoni, a tecnologia se une ao talento e é cada vez mais presente e efetiva na mitigação de riscos. Por isto, o Teleconsult, que já era líder em cadastro positivo de motoristas no Brasil, introduziu o reconhecimento facial no controle antifraudes e estabeleceu um novo padrão de confiabilidade e tecnologia do mercado. Na nossa fórmula, o sucesso é consequência da qualidade dos nossos serviços, que resultam da dedicação e da constante inovação. Apostamos em analytics, big data, tecnologias de automação e inteligência artificial para monitorar viagens que só em 2019 somaram mais de 700 milhões de quilômetros percorridos com o Buoni Sat. Foram mais de 17 mil voltas ao mundo, ao lado dos motoristas que movem o Brasil. E essa é a parte que mais nos orgulha. Estamos juntos com os brasileiros, trabalhando pelo Brasil. Buoni, inteligência e alta tecnologia unidas pela segurança. Somos movimento. Temos em nosso DNA o propósito de inovar para movimentar o mundo. Nos desafiamos dia após dia para promover a mudança. É com esse comprometimento que trazemos soluções inovadoras e tecnológicas. A paixão do nosso time é estar sempre capacitado e envolvido com a missão de evoluir a logística de transporte, proporcionando gestão de alta performance e redução de custos a todos os clientes. Somos focados em resultado. Isso nos traz o espírito de protagonismo para pensarmos fora da caixa, colocarmos a mão na massa e não desistirmos, seja qual for o obstáculo. Damos liberdade ao time, proporcionamos um ambiente descontraído, de confiança, onde nos colocamos no lugar do outro e sabemos valorizar a individualidade de cada um. Somos íntegros e transparentes, o que inspira para alcançar os objetivos e sonhar na mesma direção. Essa é a nossa OpenTech, a melhor e mais tecnológica empresa de gerenciamento de risco e de visibilidade logística, que valoriza e investe no seu time e se considera como extensão dos clientes como braço estratégico. Seu trajeto de sucesso começa na OpenTech. O mundo não para e a Ambipar Group acelera em pesquisas, promove o desenvolvimento socioeconômico brasileiro e mundial ao transformar ideias em produtos e serviços que são a base para o sucesso com nossos clientes. Com um amplo portfólio, desde o atendimento emergencial, prevenção de acidentes e treinamentos, até o gerenciamento total e a valorização de resíduos com base nos princípios da economia circular, rastreabilidade e compliance legal e ambiental em suas operações. Trabalhamos com total engajamento nos processos sobre aspectos ESG, Environment, Social and Corporate Governance, implantando as mesmas premissas em nossos clientes. A Ambipar Group é reconhecida como referência global em soluções ambientais integradas, para assim construir e preservar o mundo para as novas gerações. Olá, sejam bem-vindos a mais uma FETransportes Brasil Conference. Eu sou Rafael Fragnan, sou Chief Risk Officer da Argos Seguros e é um imenso prazer poder compartilhar um pouco aqui da história e de alguns casos de sinistros que nós temos aqui na companhia. Primeiramente, a Argos Seguros é uma companhia americana que está no Brasil há 10 anos, completa 10 anos agora em 2021 da sua licença,
e temos uma parceria muito grande com nossos amigos da FETransportes e distribuímos vários tipos de seguros com eles, principalmente os seguros voltados aos transportes, embarcador, o internacional e também o transportador. O seguro de transportes na companhia representa 52% da carteira que foi entregue em 2020 e temos uma experiência muito grande aí, tanto na colocação dos seguros como no atendimento dos sinistros também. Então, vou tentar passar aqui um pouco da nossa experiência e compartilhar alguns casos com vocês. Espero que gostem aí do conteúdo que a gente vai dividir. Falando um pouquinho sobre o atendimento, como está estruturado o atendimento de sinistros dentro da área dos seguros, nós dividimos o atendimento de sinistros de transportes em 4 grandes pilares. Os sinistros de acidente, o SOS rodovia, que é o mais comum, é o caso em que acontece o acidente com o transportador ou o embarcador pelas rodovias brasileiras ou até mesmo no Mercosul. Nós temos um atendimento estruturado para todo o território brasileiro e também Mercosul. Nós fazemos uso de prestadores de serviços parceiros da companhia, em que o prestador faz todo o atendimento do início ao fim do processo. Então, aconteceu um acidente, o prestador vai ser acionado, ele vai até o local, faz a vistoria, faz todo o salvamento e recolhimento daquela mercadoria e destinação, principalmente para a mercadoria que ainda existe um valor comercial, seja para o proprietário ou através de uma venda de salvado. Ele faz o recolhimento de toda a documentação, a análise e a necessidade de uma sindicância para identificar uma possível fraude. Esse prestador também faz esse processo e, por fim, ele faz a liquidação, nada mais é que o recolhimento dos documentos, a análise de cobertura e, havendo cobertura, a indenização para o proprietário da carga. Todos esses prestadores trabalham mediante indicadores de atendimento. Então, aqui internamente, nós fazemos a medição do tempo de atendimento desse prestador perante o corretor segurado. Esses tempos são tempo de chegada no local da vistoria, o tempo que ele levou para fazer o atendimento em campo, o tempo que o prestador levou da chegada da documentação até a conclusão do processo, bem como o tempo que nós levamos do último documento à indenização do segurado. A gente tem, por lei, o prazo de 30 dias para fazer uma conclusão de um sinistro, contados da entrega da documentação até o parecer final, e aqui na Argos nós tentamos reduzir esse prazo e estamos trabalhando numa média de 7 a 10 dias da entrega do último documento para a indenização final do segurado. Nós temos também, dentro desse atendimento de sinistros de acidente, um fast track, que é uma análise simplificada dos casos, em que a gente não busca fazer vistoria, onde, se prejuízos até R$20 mil, toda a regulação é feita dentro de casa, com o prestador, via documentos, sem a necessidade de uma vistoria no local. Temos também uma estrutura para atendimento de sinistro de roubo e furto. Aqui, do mesmo modo, são prestadores que têm atendimento tanto em território nacional quanto Mercosul. Aqui, os prestadores são obrigados a fazer uma análise de GR e atuação junto às gerenciadoras de risco, quando cabível. Então, avaliar se houve alguma falha ou não da gerenciadora e o que pode ser melhorado no processo para evitar um novo caso nesse tipo de sinistro. Aqui o prestador, assim como no caso do sinistro de acidente, ele faz todo o processo de regulação e análise. Então, desde o recebimento do sinistro, coleta do documento, sindicância, que aqui no caso é uma oitiva com o motorista, uma ida até a delegacia para confirmar o boletim de ocorrência e entender com os policiais da região o que está sendo feito para a investigação, até a análise do clausulado e cobertura do sinistro e a sua liquidação. Assim como no sinistro de acidente, o sinistro de roubo e furto, nós estabelecemos um fast track, onde sinistros até R$50 mil de prejuízo,
nós fazemos análise somente por documentos, não sendo necessário a vistoria ou a ida ao local do sinistro e reconstituição dos fatos. Aqui no sinistro de roubo e furto, nós temos uma premissa com os nossos prestadores, que é a gente tem um foco na recuperação de carga sinistrada. Então, aconteceu um sinistro, os nossos prestadores, eles buscam essa carga junto às autoridades, junto aos policiais e junto às gerenciadoras. O foco dele é a recuperação dessa carga, que é bom para minimizar o prejuízo tanto do segurado quanto da seguradora. Esse é o grande mote dos sinistros de roubo e furto que nós temos dentro da companhia. Uma outra coluna que está estabelecida de atendimento são os sinistros internacionais. Aqui a gente foca em prestadores que têm atendimento no âmbito global. Então, se a gente tiver um sinistro na China, o prestador a ser acionado é brasileiro e ele vai fazer contato com a sua filial chinesa para regular o processo, assim como em qualquer parte do mundo. A ideia aqui é manter o atendimento no Brasil e o contato no Brasil e facilitar essa regulação de sinistro para os nossos corretores parceiros e também para os nossos clientes. Aqui, do mesmo modo como nas outras linhas de atendimento, todo o processo de sinistro é feito pelo mesmo prestador. Então, desde o recebimento do sinistro, pedido de documentação, análise e eventuais vistorias e liquidação, é feito dentro do mesmo prestador, não havendo prestadores distintos que trabalham dentro do caso. Por último, uma última estrutura que nós temos de atendimento são os segurados que nós chamamos de operações especiais. O que são esses segurados? São segurados ou contas que têm um alto volume de sinistro ou uma especificidade no atendimento de sinistro que demanda fazer uma montagem e um atendimento específico para esse cliente. Então, aqui, o que é feito? Nós recebemos a demanda do corretor e do segurado para uma montagem de uma operação especial em determinado segurado. Nós desenhamos em conjunto, aí no caso, a 6 mãos, esse atendimento, corretor, segurado, seguradora, e verificamos como podemos fazer esse atendimento de sinistro. Geralmente, nós nomeamos uma reguladora, uma prestadora única para fazer esse atendimento. Nós estabelecemos SLAs específicos para essa operação e todo o sinistro é tocado e conduzido por esse prestador. Um exemplo que nós temos aqui dentro de casa é uma operação de agronegócio, em que o segurado tem um alto volume de transporte de grãos e nós desenhamos um processo onde todo o atendimento de sinistro é feito por um prestador e já parte desde a comunicação do sinistro. O segurado pode comunicar através de um grupo de WhatsApp. Nesse grupo está segurado, corretora, prestador e seguradora, até mesmo via um 0800, que nós já recebemos rapidamente esse atendimento e iniciamos toda a tratativa do sinistro dentro desse grupo. Nesse grupo está estabelecido que a operação de salvado tem que ter um aval do segurado, toda a carga que é recuperada é retornada para a base para ser avaliada. Então, são todas as especificidades em que a gente desenha e monta um fluxo específico para essa operação. Uma coisa muito importante para se dizer de todo o atendimento de sinistro que nós temos aqui na área: o corretor precisa ser e é informado de todos os andamentos e todas as etapas do sinistro. Isso é uma coisa primordial para a área, é que o corretor esteja informado do processo de sinistro. Não buscamos que o corretor venha até nós para saber como está um caso. Nós queremos sempre que o corretor esteja informado, sem ter a necessidade de vir até a companhia, para saber o andamento de um sinistro do seu cliente. Então, de linhas gerais, essa é a forma de atendimento dos sinistros da área dos seguros. Vamos passar para alguns casos de exemplos aqui, reais, que ocorreram, que eu gostaria de dividir com vocês. Então, o primeiro sinistro que nós temos aqui, conforme podemos ver nas fotos, é um caso de acidente. Foi um sinistro que entrou para a companhia com a informação de um tombamento. O motorista disse que perdeu a direção do veículo e capotou numa via. Vocês verem que é uma via reta. Um prejuízo na ordem dos R$484 mil. E o que estava sendo transportado eram produtos de higiene, limpeza e fraldas descartáveis.
Aqui era um seguro do embarcador, ou seja, o dono da mercadoria que estava fazendo o seguro e contratou um transportador. Nós recebemos esse comunicado, nós acionamos o nosso prestador, que foi até o local, fez a vistoria, fez o recolhimento dessa mercadoria e destinou para o destino final para avaliação. E quando fomos avaliar a documentação, nós constatamos que, na verdade, o tombamento decorria de um excesso de velocidade. Pode passar, Rafael. Nesse caso, o sinistro ele foi regulado pela apólice do embarcador, do ramo 21, ele foi indenizado, porque o embarcador não tem culpa pelo acidente causado pelo transportador, e, como consequência, a seguradora se subrogou nos direitos e entrou com um ressarcimento contra esse transportador. Se o sinistro tivesse sido regulado pela apólice do transportador, ele não seria pago, pois ele decorreu de um excesso de velocidade. O que é importante aqui comentar, tá? Que muito provavelmente são as dúvidas que vão gerar para os nossos amigos corretores. Como se prova o excesso de velocidade em um sinistro como esse? A prova é o disco de tacógrafo, que é um aparelho obrigatório para o transporte, onde você recolhe esses discos e faz uma perícia para identificar exatamente a velocidade em que o veículo se encontrava no momento do acidente. Nesse caso, era uma via onde ele deveria estar a 60 e foi identificado que ele estava a mais de 90 km por hora no momento do acidente. Com essa prova, é possível sustentar a negativa por excesso de velocidade, onde o transportador não cumpriu com a legislação de trânsito que determina que ele deve percorrer na velocidade determinada da via. Então, aqui fica uma dica importante, como mitigar esse tipo de sinistro. Pode passar mais uma, por favor? A mitigação você pode fazer tanto um controle de monitoramento de velocidade do veículo transportador. Então, é possível que o transportador, com o seu equipamento de GR, com a sua gerenciadora de risco, possa avaliar os veículos que estão sendo e os motoristas que estão excedendo sua velocidade e fazer um trabalho preventivo de orientação e até mesmo de um ranking dos melhores transportadores, dos melhores motoristas, para que eles não tenham problema de velocidade, e sempre um processo de educação de trânsito junto aos motoristas ajuda a mitigar esse tipo de risco. Então, é muito importante saber que excesso de velocidade para o transportador, ele é um evento passível de negativa na apólice do transportador, e quando o transportador está com uma mercadoria coberta por um seguro de embarcador, ele é passível de ser ressarcido junto ao transportador. Então, para os transportadores, tem que sempre ter um ponto de alerta essa questão do excesso de velocidade causado pelo motorista. Esse é o primeiro caso que eu queria dividir com vocês. Vamos para o segundo, por favor. O segundo caso é um sinistro de colisão, em que o veículo transportador colidiu em outro veículo e veio a se incendiar. Ele causou um prejuízo de R$271 mil, e o que estava sendo transportado era um material altamente inflamável, que é o algodão em pluma. Aqui o nosso prestador foi até o local, fez a vistoria, não tinha nada a ser resgatado aqui de carga, mas ele fez uma avaliação, a gente fez uma perícia no caminhão, e a gente identificou que existiu uma falha nos freios que causou esse incêndio. Pode passar mais uma. Aqui o sinistro foi regulado junto à apólice do transportador, não identificamos nenhum item que poderia ter agravado o sinistro e levado ao sinistro a um prejuízo ou de negativa no transportador. Entretanto, aqui cabe uma discussão, que é como a gente mitigaria esse risco, esse sinistro de R$254 mil que ocorreu. É muito comum, pode passar mais uma, por favor, alguns transportadores negligenciarem as manutenções preventivas dos veículos. Então, é sempre importante manter uma manutenção preventiva adequada nos veículos que são de propriedade do transportador,
para evitar esse tipo de situação, em que uma falha do freio causou uma colisão e essa colisão veio a causar um incêndio, como também quando for fazer uso de motoristas autônomos, que venham com o veículo fazer o transporte do transportador, checar a qualidade desse veículo e entender se esse veículo está apto para fazer esse transporte. É muito comum a gente ter veículos que têm problemas não só de freio, mas problemas com os pneus, problemas com suspensão, e até um próximo caso que eu vou mostrar para vocês, que é problemas de carroceria e até mesmo de lona, que causa um prejuízo para o transporte, para a carga, e esse prejuízo pode ser ressarcido contra o transportador. Então, manutenção preventiva é muito importante nos veículos, para o processo de transportes como um todo. O próximo caso, por favor, Rafael. Esse é um caso, como eu comentei no sinistro anterior, um caso que é decorrente de uma manutenção do veículo também. É uma molhadura durante o transporte, então a mercadoria foi carregada no veículo e o veículo chegou no destino final com problemas de molhadura na mercadoria, e nesse caso específico era uma mercadoria que não resiste a qualquer contato com água, que eram bobinas de papel. Causou um prejuízo nessa mercadoria de R$104 mil, decorrente da molhadura. Aqui nas fotos não é possível ver, mas quando a gente inspecionou e analisou o veículo, existiam frestas nesse veículo, que é um sider, e furos também na lona que fecha a lateral do veículo. O que isso aconteceu? O veículo, durante o transporte, molhou, devido a contato com água, por essas frestas e por esses furos, e causou um dano na mercadoria. Pode passar por favor? Nesse caso, era uma apólice do dono da mercadoria, do embarcador. Nós indenizamos o sinistro, que ele estava coberto na apólice do embarcador. Entretanto, entramos com ressarcimento junto à apólice do transportador, junto ao transportador, para cobrar esse prejuízo em que ele foi responsável. Lembrando que o transportador é responsável em pegar a mercadoria em perfeito estado e entregar da mesma forma no destino final. Qualquer intercorrência que ocorrer no meio do caminho, ele está responsável por esse prejuízo. Se o sinistro fosse numa apólice do transportador, ele seria negado porque ele não foi decorrente de um acidente, ele foi decorrente de um problema do veículo transportador. Pode passar mais uma. Aqui, como que a gente mitigaria esse risco? É sempre importante, antes de fazer o embarque, principalmente em veículos sider, ou quando a mercadoria não pode ter contato com água, no caso, alguns exemplos, como bobinas de papel, soja, grãos, em que qualquer contato com água pode danificar a mercadoria, que o segurado faça uma inspeção nesse veículo para identificar tanto problemas de carroceria, onde pode ter infiltração de água, problemas no assoalho, quanto também uma inspeção nas lonas que vão fazer a proteção dessa mercadoria, para evitar que ela tenha contato com a água ou qualquer outro tipo de material ou de contaminante durante o transporte. A manutenção, como eu disse no exemplo anterior, prévia e a manutenção preventiva do veículo transportador, aqui no caso da carreta que está transportando esse material, é sempre importante. E aqui, mais uma vez, quando a mercadoria é altamente contaminada pela água ou por qualquer outro líquido, isso aumenta ainda mais o risco de ter um prejuízo na carga durante o transporte. Legal, pessoal. Um outro exemplo que eu queria trazer aqui para vocês e dividir é um caso de roubo em que a gente atuou e foi um excelente resultado final sobre o sinistro, que é importante e queria compartilhar com vocês. Trata-se de um roubo de uma mercadoria, de um defensivo agrícola, em que estava embarcado no veículo transportador aproximadamente R$1 milhão em mercadoria, e nesse caso houve um excelente resultado por parte de toda a equipe de gerenciamento de risco, bem como da atuação da seguradora. Nesse sinistro, a gente chama como uma operação especial, porque nós fizemos toda a análise e trabalho do gerenciamento de risco junto com o segurado
e também com a gerenciadora de risco, para entender quais seriam os melhores dispositivos e os melhores atuadores e também os melhores procedimentos que poderiam ser feitos para a gente mitigar o risco de roubo de uma mercadoria que é altamente visada, que nesse caso os defensivos agrícolas. Para vocês saberem, nessa operação, no veículo transportador, nós temos tanto a parte dos atuadores de trava de roda, sinal, quebra, corte de sinal, atuação de jammer e monitoramento direto da mercadoria, do veículo junto a uma gerenciadora de risco, como eu também tenho um serviço aqui da seguradora, em que a gente replica esse sinal e eu tenho uma equipe também minha fazendo o acompanhamento desse veículo durante o trajeto. Nesse caso específico, o veículo estava sendo conduzido e, por determinado momento, ele perdeu o sinal. Tanto a equipe de gerenciamento de risco quanto a nossa equipe que estava fazendo o acompanhamento via espelhamento de sinal, entrou em ação e começou a identificar e atuar na localização desse veículo. Foi tentado primeiro um contato com o motorista, sem sucesso, e as equipes da região foram acionadas para que pudessem localizar o veículo transportador. Nós obtivemos êxito em localizar o veículo transportador, algo em torno de 2 horas após a perda de sinal, mas, infelizmente, naquele momento, nós identificamos apenas o veículo sem nenhuma das mercadorias que estavam sendo transportadas. Essas mercadorias, durante o processo de gerenciamento de risco, era obrigatória a inserção de iscas para que a gente pudesse localizar essa mercadoria caso acontecesse algum problema, e nós iniciamos esse trabalho depois de localizar o veículo transportador. Esse trabalho foi feito com a ajuda de antenistas da equipe de gerenciamento de risco, tanto em via terrestre quanto em via aérea. Nós colocamos 2 antenistas para tentar localizar essa carga e, em determinado momento, nós conseguimos localizar um sinal restante da isca para a mercadoria. Isso estava por volta de 30 quilômetros do local onde tinha sido deixado o veículo. Nós chegamos até o local, identificamos parte da mercadoria que havia sido deixada pelos ladrões, e, a partir daquele momento, iniciou-se um trabalho de investigação e contato com as polícias, com a autoridade policial do local, para tentar localizar o veículo o restante da mercadoria, dado que o veículo transportador já havia sido recuperado. Em contato com os policiais e com a inteligência de sindicância que nós tínhamos na região, foi possível identificar aonde essa mercadoria estava, e a equipe conseguiu resgatar 100% da mercadoria que havia sido roubada. Aqui nós trazemos esse caso como exemplo, que é um exemplo de que um bom trabalho de gerenciamento de risco, junto com o segurado, a gerenciadora de risco e a seguradora, identificando o que pode ser feito no processo logístico do segurado para mitigar os riscos de roubo, podem trazer bons resultados. Nesse caso em específico, nós conseguimos recuperar toda essa mercadoria que estava avaliada em R$1 milhão, e ela retornou para o segurado sem nenhuma perda para ele nessa mercadoria. A única coisa que nós tivemos foram os custos da regulação e da tentativa de localização dessa carga, que gerou em torno de R$50 mil, um valor muito reduzido face ao tamanho do prejuízo. Então, aqui nós temos uma premissa, junto ao Departamento de Gerenciamento de Risco, em que nós tentamos identificar, junto aos clientes, possibilidades de melhora da qualidade do seu risco no seu processo logístico, sempre tentando entender as especificidades desse transporte, para evitar que a gente indique um item de gerenciamento de risco ou uma alteração no seu processo que inviabilize esse processo de logístico. Então, sempre buscamos trabalhar em conjunto para a melhoria dessa qualidade do risco e, no fim do dia, ter um resultado positivo para ambas as partes, tanto o segurado
corretor quanto a seguradora. Aqui eu queria fazer um comentário de um serviço que nós temos dentro da seguradora, que é muito importante e que traz muito resultado, que é o nosso Argo Radar. O que é isso, pessoal? Ele é um serviço que foi desenvolvido internamente pela seguradora, junto a um parceiro, em que, existindo situações de transportes de alto valor, ou que a gente tenha transportes com a mercadoria altamente visada pelos meliantes, nós usamos esse serviço desse Argo Radar, que nada mais é do que uma empresa que vai acompanhar, junto ao segurado e junto à gerenciadora de risco, todo o transporte dessa mercadoria, visando minimizar o risco aí, tanto de um roubo, principalmente de um roubo ou furto, como também um possível acidente. Acontecendo um acidente, nós estamos acompanhando esse caso e a gente consegue tomar medidas rápidas para mitigar qualquer aumento do prejuízo decorrente dessa mercadoria. Então, é um serviço que nós temos interno, que a gente pode conversar para operações específicas e de alto valor e que também tem uma alta incidência de roubo devido a ser mercadorias altamente visadas. Bom, esses são os casos que eu gostaria de dividir com vocês, exemplificar 3 situações distintas aqui de sinistros de transporte, mais voltado para acidentes e danos na mercadoria durante o transporte. Eu agradeço mais uma vez a todo o time da FETransportes pelo convite. Fico lisonjeado de poder dividir um pouco da nossa experiência e também dividir um pouco com você sobre a Argo Seguros, nesse segundo FETransportes Brasil Conference. É uma honra para a gente. Espero que tenham gostado e estou à disposição. Caso tenha alguma dúvida, pode me contatar. Muito obrigado.